Bom, estamos recebendo aqui o Dr. Dionísio Chiarato Filho. Hoje nós temos um podcast especial para falar sobre saúde da mulher e também o Outubro Rosa. Laine, quem é o nosso convidado? Nós estamos aqui com o Dr. Dionísio Chiarato. Estou aqui em Ariquemes já há 22 anos, né, Stannis? Já fiz alguns partos, inclusive das minhas filhas. Das suas filhas. Daqui a pouco o Stannis está sendo vovô aí, tomara que espere um pouco, né, Stannis? Sem pressa. Mais uns 20 anos. Mas tô desde a fundação, né, do início da Unimed de Ariquemes. Participei também da fusão das duas Unimedes lá de Paraná, junto com o pessoal de lá, na figura do Dr. Auxílio, né, e todo o pessoal da diretoria de Paraná. E aqui em Ariquemes, a nossa diretoria, junto com o Dr. Ramiro, né, o Dr. Felipe na época, e a gente, junto com os cooperados aqui, os cooperados de lá, decidimos fazer a fusão e formamos aí a Unimed Centro Rondônia, que é essa potência. Esses beneficiários acabam recebendo, por um lado, uma assistência melhor, né? Inclusive, essa é uma ação importante que a Unimed traz, né, de prevenção, né? E também traz uma segurança para o médico cooperado também, de que ele vai ter o seu trabalho remunerado de forma justa, né? Então, eu acho que os dois lados ganham quando a gente tem uma Unimed forte, como é a Unimed Centro Rondônia, aqui na nossa região. E eu estou ali no Hospital Bom Jesus hoje atendendo, e quando me chamam para fazer alguma participação aí, para levantar, por exemplo, o cuidado com a mama, que é o que vai estar mais ou menos em foco dessa vez aí com o Outubro Rosa. Dr. Dionísio, por que é tão importante falar sobre o Outubro Rosa e as prevenções aí para a saúde da mulher? Quando a gente coloca em foco alguma situação médica, por exemplo, quando a gente chama atenção num mês específico, Outubro Rosa, por quê? Por que o câncer de mama é tão importante que merece um mês inteiro a gente falando nele, né? Porque realmente o câncer de mama é uma das principais causas de morte das mulheres. É um dos cânceres que mais matam, né, dentro da saúde da mulher. Então é importantíssimo a gente prevenir. E a prevenção é o que consegue evitar essas mortes, evitar com que essas mulheres tenham, de repente, não só evoluir para óbito mesmo, mas também a mutilação. Quando você faz prevenção do câncer de mama, você também evita que essa mulher, de repente, evolua a ponto de perder a mama. Então, olha só, quanto que é importante. E é um câncer que tem uma prevalência alta, né? Nós temos aí, às vezes as pessoas confundem, falam, mas Rondônia tem mais do que... Não tem mais que os outros lugares. O que acontece é que quando um câncer ele é diagnosticado mais tarde, ele é curado ou não é curado. Ou é curado com um tempo maior. Então essa paciente fica causando um sofrimento a quem está do lado, a quem está por perto, por um tempo maior. E daí dá a impressão na sociedade de que tem mais prevalência o câncer de mama aqui em Rondônia. Não tem mais prevalência o câncer de mama em Rondônia. O que tem mais é menos diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce, você faz o diagnóstico, faz uma cirurgia, com 30 dias ninguém mais está falando nisso. Quando você faz o diagnóstico mais tarde, aquela doença se arrasta. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, nova quimioterapia, nova radioterapia. Então vão ali 2 anos, 3 anos e às vezes termina em óbito, né? Então olha a importância que é você prevenir. Você consegue evitar tudo isso, toda essa condição de falta de saúde por um tempo maior. Então é importante a prevenção mesmo. No caso de câncer de mama, isso é notório. Eu acho que é uma das... Por isso que é um dos meses que... Eu acho que foi um dos primeiros meses aí que pintaram de alguma cor, né? Foi o Outubro Rosa. É justamente porque é uma doença prevenível, que dá para você fazer uma mamografia e evitar que a doença evolua tão mal assim. Isso, doutora. A gente já entra na próxima pergunta, né? Quais são os exames que é possível ser feito, né, de forma rotineira para que a gente tenha esse diagnóstico precoce? Você sabe, Stannis, que essa pergunta da Laine eu acho que é a mais importante desse momento nosso aqui. Por quê? Porque só tem um exame, não tem outro. Não se fala em Outubro Rosa em nenhum outro lugar sem se falar em mamografia.
não se fala mais nem no autoexame, é mamografia. Então a gente precisa desmistificar a mamografia. A mamografia não aumenta câncer. A mamografia causa um pouquinho de desconforto, mas não é nada excessivo que a mulher não, né? A mulher já passa por outras situações bem mais estressantes, talvez um parto, sei lá, procedimentos estéticos que algumas fazem, vamos pôr o que mais de estresse, marido chato, tudo, não é? Já passa por um monte de situação dessa mamografia não é nada, mamografia é 5 segundos em cada exposição, quer dizer, 10 segundinhos ali, em 1 minuto você já fez a mamografia. Se tiver um desconfortozinho na pressão, é leve. Então, não aumenta câncer fazer mamografia. Que absurdo você colocar isso para uma sociedade. Mamografia é o único exame que é comprovadamente científico de que previne câncer de mama. Então, mulheres acima de 40 anos devem fazer sua mamografia anualmente. A mulher que sofreu algum impacto no seio, uma queda, não sei, ela tem sempre esse mito. Pode causar um câncer de mama, doutor Dionísio? Não, Stanis. Às vezes, não vai aumentar o câncer de mama por conta do impacto da batida, a criança bateu a cabeça, né? O leite secou ali na mama e isso uma picada de inseto que deixa aquele pontinho vermelho. O que acontece muitas vezes é coincidência, né? A paciente recebe uma pancadinha e aí vai procurar o médico para saber se aquela pancadinha teve alguma repercussão pior. E aí, por coincidência, acaba encontrando alguma coisa, mas não tem uma relação com a batida e o câncer de mama, não. Doutor, dentro do Outubro Rosa também existe a questão do câncer de colo de útero, né? Então, assim, eu gostaria que o senhor conversasse conosco sobre a importância também do exame Papa Nicolau, né, como é conhecido, e também a vacina do HPV. Então, durante todo esse mês a gente vai falar de prevenção das doenças da mulher, né? Principalmente câncer de mama e câncer do colo uterino. Tudo isso vai ser feito mais ou menos na mesma consulta. Então, quando a mulher procura o ginecologista, ele vai colher o preventivo, naquele momento, do câncer do colo do útero, que deve ser feito anual, não precisa ser feito de 6 em 6 meses, não deve ser deixado também, né, para fazer aí a cada 3 anos. Então, entre 1 ano e 2 anos, a paciente deve estar repetindo esse exame, que é indolor, um pouquinho, algumas mulheres se sentem um pouquinho constrangidas, talvez, mas não dói para fazer. É feita uma coleta que você tira um raspado ali do colo do útero, então a gente vai ter uma amostra de células do colo do útero, vai para exame com microscópio e vê se tem alteração nessas células. Com isso você identifica, muitas vezes com 8 anos de antecedência, um câncer de colo do útero, por exemplo. Uma forma que está sendo somada ao Papa Nicolau, que você falou, a prevenção, né, ao preventivo, é justamente a vacina para HPV. Então, alguns subtipos, HPV tem mais de 50 subtipos, e alguns deles, 4 deles estão relacionados com o aumento de câncer de colo do útero. Então, quando você faz a vacina, é mais ou menos como a vacina para gripe, a vacina do Covid. Então, a hora que aquela menina, né, entra em contato nas suas primeiras atividades sexuais, se ela já foi vacinada para o HPV, quando ela tem contato com o HPV, HPV não vai causar doença lá no colo do útero, não vai desencadear um processo que pode levar ao câncer do colo do útero. Então a vacina realmente tem uma importância tão grande quanto o preventivo. Então, associado, para vocês dois terem uma ideia, quando você associa vacina com preventivo, é 100% de proteção. Se toda a população fizesse os dois, o câncer de colo do útero desapareceria. Ninguém mais teria. O estilo de vida da pessoa pode, de alguma forma, facilitar o surgimento dessa doença nas mulheres? Stanis, estilo de vida é um negócio que tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda. Então,
O pessoal está se cuidando mais, está se preocupando mais com a alimentação. Você vê muita gente praticando atividade física, né? Isso é muito bom, é muito importante. E com certeza, quando vocês dois devem ter percebido, né? Quando a gente exagera no doce, você se sente inflamado, você se sente mal, não sente? Esse se sentir mal por conta do excesso de glicose também vai desencadear um processo inflamatório em você, vai produzir um monte de radical livre que vai também alterar suas células. Não só lá do colo do útero, não só da mama, mas também em qualquer outro lugar. No pâncreas, no fígado, no intestino, no esôfago. Então, o câncer tem uma relação sim com hábitos não saudáveis, né? Se você está obeso, se você exagera no açúcar, se você não faz atividade física, então, claro que vai aumentar, existe uma prevalência maior, e daí não só do câncer, né? Vamos extrapolar aí também para o infarto, derrame. Então, o que dizer sobre uma alimentação saudável? Tem relação com câncer. Doutor Dionísio, a pessoa ela foi diagnosticada com o câncer de mama ou câncer do colo uterino, né? A partir desse momento, como tranquilizar um pouco essa pessoa para demonstrar que ela pode, de fato, recuperar a sua saúde e ter uma vida mais saudável? Stanley, se a gente está batendo aqui na tecla justamente da prevenção, não é isso? Se a mulher está fazendo a mamografia anualmente, está fazendo o seu preventivo, se a menina tomou a vacina, né, para o HPV lá, antes de começar a atividade sexual, essa mulher ela tem uma chance de ter uma vida normal sem nenhum problema, mesmo tendo sido diagnosticada, fez a biópsia da mama e veio lá câncer. Ela mesmo assim, ela vai ter uma vida normal, porque o câncer vai estar pequenininho, vai ser tirado com margem de segurança, tanto da mama quanto do colo do útero. Então, o que dizer para a paciente que fez tudo certinho, fez a prevenção, que é o motivo da gente estar aqui divulgando hoje o Outubro Rosa, de que ela vai ser totalmente curada. Essa é a diferença de descobrir cedo ou descobrir tarde demais. Se a paciente chega já num processo, né, já aconteceu, vou fazer um preventivo daquela senhora que faz 5 anos que não faz preventivo, a hora que eu coloco o aparelho, tem uma lesão grande. Essa paciente, bem provavelmente, vai evoluir muito mal. Ela fez uma mamografia depois que ela já estava com a mama deformada, com vermelhidão, ela tem 60 anos e nunca tinha feito uma mamografia. Essa lesão grande, com mais de 2 centímetros, provavelmente vai evoluir mal. É claro que tem situações em que a gente vai conseguir contornar e dar um conforto, mas vamos repetir, é importante a prevenção, é descobrir cedo. A prevenção não é para não ter, a prevenção é para que, se tiver, ser descoberto bem no início. O senhor comentou já, né, sobre alguns sinais de alerta, mas para essa mulher que não faz esse acompanhamento, né, essa prevenção, quais são os sinais que não podem ser ignorados pela mulher? No caso da mama, se tiver área de rubor, se ela tiver um nódulo que ela sente, né, palpável no seio, eu recomendo que as pacientes se habituem a fazer o autoexame de mama, principalmente no período pós-menstrual, quando a mama desincha um pouquinho, ela fica um pouco mais flácida, fazendo banho com a mama ensaboada, procurar até para a paciente conhecer o próprio corpo, né? Conhecer a própria mama. Mas eu palpo, doutor, eu sinto um monte de caroço. Sim, mas você vai palpando todo mês, você vai sabendo que é um caroço que já estava lá do que alguma coisa que apareceu agora. Então, caroços, nódulos que podem aparecer na mama, rubor da pele, nódulos na axila, são sintomas também, retração do mamilo, então são sintomas, né? Mas são sintomas que aparecem mais tarde, né, Laine?
Por isso tem que fazer a prevenção, tem que fazer mamografia. Estou batendo na tecla. No caso do colo do útero, sangramento, né? Sangramento na relação sexual. Pacientes que já estavam na menopausa e voltam a sangrar, é um sintoma de que alguma coisa não está bem, né? Porque depois que passa da menopausa, o normal é não sangrar mais nenhuma vez. Se voltou a sangrar, tem que procurar o médico imediatamente, aí o ginecologista. Quais são os mitos que ainda atrapalham essa questão da prevenção? O que atrapalha muito é medo da mamografia. Isso, eu até no meu Instagram eu coloquei, entrou na moda aquele meme, né, do Dr. Dionísio e 30 pessoas que fizeram... Enfim, Dr. Dionísio responde a 30 pessoas que têm medo de mamografia, porque essas 30 pessoas não vão conseguir me convencer nunca que tem algum motivo para ter medo na mamografia. Então esse é o principal mito que eu gostaria que sumisse da face da Terra. Faça mamografia, não tenha medo. Incomoda um pouquinho, talvez, nem todo mundo se incomoda, às vezes acho que incomoda mais o medo. Uma coisa que incomoda muito é o medo de dar alguma coisa, sabe? Você vai fazer a mamografia com medo da mamografia dar alterada e descobrir tarde demais. Então a pessoa vai jogando para frente. Olha que absurdo. Tipo assim, eu vou jogar para frente porque eu tenho medo de dar ruim, né? Então acho que isso eu queria desmistificar. Faz essa primeira logo de uma vez, se livra disso, daí vem normal, ano que vem não vai doer nada, porque você já sabe que não tem nada e você já sabe como que é o exame. Então faça, não tenha medo. Não é porque a tua vizinha reclamou que você vai ser ruim. Às vezes reclamou, deu errado com ela e ela estava com algum outro estresse que deu desconforto. Mas você não vai doer nada. Então faça sua mamografia. Esse é o primeiro mito. Um outro mito que me preocupa um pouco é tentar fazer a prevenção de câncer de mama com ultrassom de mama. Não faz. Prevenção de câncer de mama é com mamografia e não com ultrassom de mama. Então, sempre a mamografia é preponderante, sempre primeiro a mamografia. Se tiver alguma dúvida em relação a ser um cisto que dá para aspirar, se não dá, se compensa, aí faz um ultrassom como guia. Então, mamografia sempre. Em relação à mama ainda, qual outro mito? Vergonha de fazer o exame, né? Tanto no preventivo do câncer do colo do útero. O médico vai ver meu seio. Vai tocar? Vai, o médico ou a médica vai tocar, vai ter que examinar, né? Então esse é um mito que eu gostaria de tirar. E outra coisa que tem me incomodado um pouco nesses anos é a paciente perder a mamografia anterior. Porque a mamografia, como ela deve ser feita anualmente, e ela é um exame que possibilita você, às vezes, aliviar um diagnóstico através de um novo exame, então você compara o novo com o antigo. Então, quando você for fazer uma mamografia, procure ficar com acesso àquela mamografia anterior, seja de forma física, aquela chapa, ou seja através de um pendrive, alguma coisa, mas você ter o exame anterior. Tem me preocupado um pouco também, tipo assim, eu fiz o exame em tal lugar e eles falaram que se desse alterado, eles me ligavam, sabe? Isso aí não me ligou, não tá tem beleza, nada. né? Mas e se a pessoa, às vezes, que ia ligar naquele dia se confundiu, sabe? Eu acho que não. Acho que você tem que ter a tua mamografia na sua mão e você tem que ir atrás do resultado, seja ele negativo ou não, você tem que estar com ele. E estar com ele guardado, ou de forma física, ou acesso a essa imagem digital de alguma forma. Então, primeiro mito, vamos desfazer. Medo da mamografia, vergonha, né? Eu acho que esses são os dois principais. E depois você ter acesso ao seu exame e se preocupar com ele. Doutor Dionísio, e quanto à saúde mental da mulher, né? Às vezes a gente esquece desse cuidado. Às vezes a né? gente deixa a paciente chega no consultório e você percebe que a falta da prevenção é só a ponta de um iceberg e de uma falta de cuidado consigo, né? Sim. Cuidado consigo. Um amor próprio, né, Stannis? Que a gente precisa ter. Quem que é a primeira pessoa que eu tenho que amar? Né? Primeiro amar a Deus, né?
Mas e depois? Tem que amar a si mesmo. Se você não conseguir amar a si mesmo, você não consegue amar outra pessoa. Então você tem que cuidar daquele corpo que Deus te deu, daquele templo, na verdade. Então você tem que fazer a prevenção. E a primeira coisa, dos primeiros sintomas da depressão, é você parar de cuidar de você mesmo. E, em contrapartida, quando você está deprimido, o seu sistema imunológico deprime também. Então não é só gripe que aparece em quem está deprimido. Não é só uma tosse, uma infecção urinária. Não é só uma candidíase que aparece quando você está deprimido. Câncer também vem, porque a defesa do nosso organismo contra o câncer é o nosso sistema imunológico também. Do mesmo jeito que o nosso sistema imunológico nos defende de um vírus, ele nos defende de uma célula mal criada, nossa mesmo. Ele vai lá e fagocita, destrói aquela célula no começo. Por quê? Porque ela é diferente. Opa, não serve, não era para estar aqui. Vamos combater. E isso depende de um sistema imunológico eficiente. Então o câncer também está relacionado com a depressão, a hora que a paciente deprime. E além disso, a paciente esquece, então, como eu falei no começo, de fazer prevenção, de se cuidar. Então, quando a paciente vem pra gente, você percebe que ela tá meio tristonha, ela veio por outro motivo, você não pode deixar ela escapar e perder a oportunidade de fazer as outras prevenções. Então, se ela chega ali, doutor, tô muito triste, será que é menopausa? Será que essa tristeza minha é por conta de hormônio? Né? Eu acho que o tratamento não vai passar por reposição de hormônio e só pelo tratamento dessa tristeza, né? Com antidepressivo, etc. Você tem que aproveitar a oportunidade e já colher o preventivo, propor a mamografia, né? Fazer os outros exames aí de colesterol, diabetes, tireoide. Então é importantíssimo. Muito bem colocado sua pergunta aí. E em relação à mulher gestante, existem alguns cuidados especiais nesse período do outubro? A gestante que veio faz mais de 2 anos que ela não faz a prevenção do colo do útero, está indicado que ela colhe o preventivo naquela oportunidade, na primeira consulta do pré-natal. Esses são os exames, né, voltados à prevenção de câncer de mama ou de colo uterino, mesmo para paciente gestante. Mesmo estando gestante, também. O autocuidado, né? Também tem que se cuidar, presente, né? Não só no outubro, né? Doutor Dionísio, eu não sei se essa pergunta cabe aqui, mas com relação a quem usa as próteses de silicone, já que a gente está falando de mama, Sim. Isso pode dificultar o diagnóstico? Outro mito, né, Stan? Bem Exatamente. lembrado, porque muitas pacientes pensam assim, eu tenho prótese de mama, então será que eu posso fazer a mamografia ou devo fazer ultrassom? Né? Voltando para aquela colocação que eu coloquei antes, prevenção de câncer de mama é feito com mamografia, inclusive em quem tem prótese. Então, tem prótese de mama, tem posições do mamógrafo que dá uma deslocadinha ali e faz o exame de mamografia, mesmo para paciente que tem prótese mamária. Deve continuar fazendo a prevenção da mesma forma, cada 1-2 anos no máximo, está fazendo a mamografia. Doutor Dionísio, qual a mensagem o senhor quer deixar para as mulheres e para as famílias, né? Então, maridos, esposas, do mesmo jeito que a gente vai pedir para que venha fazer a mamografia, venha fazer seu preventivo do colo do útero para nossa companheira, para nossa mãe, para nossa tia que faz tempo que não faz. Então vamos a família toda se unir, vamos conversar sobre isso, vamos levar quem não fez para fazer. Os homens também, né, Santos? Exatamente, se cuidar. Vamos se cuidar. Fazer atividade física, uma alimentação com pouco açúcar, pouco carboidrato, né? Uma alimentação correta. Evitar a obesidade, porque vai trazer um monte de coisa boa se você conseguir, né, manter um peso adequado, etc. E junto a todo essa prevenção, acho que a minha mensagem final para todos é vamos se cuidar um dos outros, né?